primeiro lugar, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Ferreira, eu sou gerente comercial da empresa Multiperfil Grácia e nós vamos fazer uma breve apresentação a respeito do sistema construtivo Steel Frame. Estamos fazendo a exposição pela primeira vez aqui na Expo Construir, aqui em Fortaleza. A gente espera ao término aí da palestra, da apresentação, tirar algumas dúvidas aí com relação ao sistema. E o que vocês quiserem perguntar, o nosso stand está aqui no final, na direção da rua aqui, vocês ficam à vontade para estar fazendo uma visita para a gente lá, ok? Então, falando um pouquinho da empresa, quem que é a Multiperfil? A Multiperfil é uma empresa que já está há pouco mais de 20 anos no mercado. Nós estamos situados em Mogi das Cruzes, São Paulo, uma planta fabril de aproximadamente 10 mil metros quadrados. É uma empresa que cresceu no mercado aí da construção seca, mais especificamente no drywall. E há alguns anos para cá, de 5, 6 anos para cá, deu uma ênfase um pouco maior no sistema construtivo Steel Frame. Até por oportunidade de mercado e até pelo que o mercado vinha fazendo, impulsionando a gente a ter um pouco mais de investimento, um pouco mais da cabeça voltada para esse segmento. E eu costumo dizer que isso não é o futuro, é o presente hoje da construção. Se o Brasil quiser continuar crescendo, construindo rápido, precisa urgentemente optar por sistemas construtivos mais modernos e com um sistema de industrialização, ou seja, transformar o canteiro de obra em uma verdadeira linha de montagem. E esse é um dos grandes apelos do sistema construtivo Steel Frame, é isso que proporciona para os construtores quem está envolvido na cadeia. Só para ter um dado aí para vocês, eu estava fazendo uma pesquisa e vi um número que me chamou muita atenção com relação a uma estatística que foi traçada aí pela Fundação Getúlio Vargas há 2 anos atrás, dizendo que o déficit habitacional do Brasil chegava em torno de 7 milhões de moradias. Então vocês imaginam o tanto que nós temos que trabalhar para tentar vencer pelo menos metade disso daí. Tem muito trabalho e quem quiser ir apostar nesse sistema construtivo, eu não tenho dúvida que vai colher bons frutos a curto e médio prazo. O que é um steel frame propriamente dito? Uma expressão americana, steel, aço, frame, moldura. Então vamos falar moldura de aço ou estrutura de aço. Então basicamente é um sistema que é constituído por uma estrutura metálica e sendo os fechamentos externos com o painel USB, que é um painel de madeira, e um painel placa cimentícia, e a parte interna com material de drywall, placa de gesso acartonado, tá? Aqueles que tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais, visitem lá o nosso stand. Lá a gente tem uma edificação, uma casinha montada em steel frame com todos os passos, desde a edificação, desde a concepção do projeto até a finalização já com os devidos tratamentos, tá? E algo que a gente gosta sempre de quando está palestrando, falando a respeito, é tentar tirar qualquer tipo de dúvida, seja de instalador, de morador, de construtor, de investidor, que steel frame não é drywall. Eu acredito que a maioria aqui, até fala assim, estudantes, já devem ter ouvido falar do sistema drywall. E qual que é a grande diferença de um para o outro? Drywall nós temos como sistema de vedação, diferente do steel frame, que é um sistema que suporta carga, é um sistema estrutural. Então, às vezes a gente, até dentro lá da empresa, no Multiperfil, explicando e tentando passar essas informações para os clientes, temos que deixar muito claro que um sistema complementa o outro. Não é que um pode substituir o outro. Um é feito única e exclusivamente para vedação, para divisão de ambientes, e o steel frame, que é o tema principal da palestra, é um sistema estrutural. Então, até na concepção do projeto, você já tem que detectar essa diferença, até para não vender gato por lebre e ter algum tipo de patologia futura aí na obra, algum tipo de problema. As etapas construtivas do steel frame. Começa com a fundação, e essa é uma das vantagens também com relação a outros sistemas construtivos, e a gente sempre bate de frente com a alvenaria propriamente dito, que o steel frame, ao contrário da alvenaria, não necessita de fundações. Ele parte apenas de um radier. Por quê? Porque é uma edificação muito leve. Hoje, 1 metro quadrado do steel frame gira em torno aí de 45 a 55 quilos por metro quadrado de área construída.
É um sistema muito leve que permite você já ter economia na hora de construir a partir da fundação, ok? Os painéis, a gente sempre quando vai tratar de projeto dentro da companhia, dentro da Multiperfil, como nós fazemos a concepção do projeto, o próprio software já nos dá essa informação com relação ao espaçamento de um perfil do outro, do montante do outro, que vai fazer a estruturação da parede. Então, o steel frame a gente sempre trata com um espaçamento de 400 até 600 milímetros, de 40 a 60 centímetros de espaçamento de um perfil para o outro. A cobertura, que é a utilização de perfis cartola ou tipo de painel para telhado. Isso vocês também vão poder estar tirando algum tipo de dúvida e visualizando melhor, visitando o nosso stand aqui. Os fechamentos, como eu mencionei aqui no começo, são compostos por área externa, painel USB, que é um painel de madeira que não serve apenas para vedação, mas sim para estruturação da parede. Ele tem função estrutural do sistema steel frame. Apesar do projeto já ser concebido lá na empresa, e já ter sido desenvolvido totalmente contraventado, nós recomendamos a utilização, em alguns casos, do painel USB para fazer o travamento da edificação. Depois da aplicação do USB, você utiliza uma membrana que nós chamamos de membrana hidrófuga. O que é essa membrana hidrófuga? É uma espécie de não tecido a qual você envelopa toda a casa. Para quê? Para que ela não tenha contato direto com a umidade. É um produto que ele permite que a casa respire, popularmente falando. Então ele permite que entre ar na casa, que a casa libere ar, mas não entra água para dentro da edificação. Então, sequência, estrutura metálica, painel USB, membrana hidrófuga e a parte externa você finaliza com fechamento com placa cimentícia e executando, obviamente, os devidos tratamentos nas juntas. E a parte interna, até por uma questão de custo, de economia, utiliza-se apenas as placas de gesso acartonado, placa de drywall, ok? Falando também um pouquinho da isolação, a isolação térmica e acústica que é utilizada na composição do sistema. Tá? Então ela é colocada no meio do perfil entre uma placa e outra, para dar um conforto térmico melhor, maior, tanto térmico como acústico. Há aproximadamente uns 2 anos foi aprovada a norma de desempenho e o drywall, e juntamente com o steel frame, são 2 dos pouquíssimos sistemas que atendem praticamente todos os requisitos da norma de desempenho, inclusive a conforto térmico e acústico também, que hoje é um grande fator aí, um motivo de muita reclamação por parte de moradores que moram em edifícios. Por que construir steel frame? Quais são as vantagens competitivas? Quais são as vantagens econômicas, técnicas? Por que eu devo optar por uma construção em steel frame e não em alvenaria convencional, não em outro tipo de sistema construtivo? Então a gente elencou aí pelo menos uns 10 motivos aí pelo qual há vantagem de você construir em steel frame. Redução de prazos, é um sistema aí que a gente sempre trata como um sistema industrializado. Hoje, em média, tá? Vou passar um dado para vocês, uma casa que você demoraria em torno de uns 6 meses para construí-la, no sistema steel frame você pode reduzir até 50% do tempo. Construir em 3 meses, 4 meses no máximo. Ou seja, você tem uma redução de tempo de construção muito considerável. É um dos grandes apelos hoje do sistema construtivo. Leveza e redução de custo na fundação, como eu acabei de falar para vocês, em torno de 35 a 45 quilos por metro quadrado. É uma edificação, uma construção muito, muito leve. Ganho entre 4 e 5% da área útil, pois as paredes de steel frame são menos espessas do que as paredes em alvenaria. Então, só para vocês terem uma ideia, quando chega um projeto lá na empresa para a gente fazer o desenvolvimento, nós redesenhamos esse projeto. Não é que a gente muda, a gente não faz nenhum tipo de adaptação, não. Nós redesenhamos ele usando o próprio projeto do cliente. O cliente manda para a gente um arquivo em DWG, um AutoCAD 2D, e a gente redesenha utilizando o software da FrameCAD, que é a nossa parceira. Então, 95% dos casos de construção em alvenaria que nós recebemos já vem com a dimensão de aproximadamente 15 centímetros de espessura da parede. Como o steel frame ele parte de 90 milímetros, de 9 centímetros, você já tem a redução de espessura da parede sem perder
a sua estrutura, sem perder algum tipo de cálculo estrutural, você reduz ela e, consequentemente, ganha mais área útil no seu projeto. Maior conforto térmico e acústico, utilizando as lãs que tem hoje disponível no mercado, lã de PET, lã de rocha, lã de vidro, e até as próprias características técnicas do produto, as propriedades do gesso, que são as partes internas, onde são feitos os revestimentos. Eles têm essa característica. Em ambientes, quando está muito calor na parte externa, ele conserva a temperatura dentro da casa. E quando está muito frio também, ele tem essa propriedade de conservar a temperatura e trazer um conforto térmico ainda maior. A redução de desperdício, pelo fato de ser um processo construtivo industrializado. A gente costuma dizer lá, fazer alguma comparação com a alvenaria, que no steel frame a gente usa a unidade de medidas em milímetros. Então, quando você faz o desenvolvimento do projeto, é muito, mas muito raro e muito difícil ter alguma alteração muito grande, vamos dizer assim, no projeto, depois que ele é desenvolvido, e até pelo fato de ser um projeto muito preciso, o que possibilita você não ter maiores sustos, maiores surpresas e surpresas desagradáveis na sua construção. É uma obra limpa, né? E é um segmento que nós atuamos, que é a construção seca, a qual não utiliza água. Você vai utilizar mais água dando para o pessoal beber, se refrescar, do que propriamente na construção. Não usa absolutamente nada de água. Apenas na mistura das massas para fazer os devidos tratamentos internos e externos que a gente acaba utilizando a água. E hoje, pelo menos eu sei aqui em Fortaleza, mas em São Paulo a gente sofre com escassez de água lá, demorando muito para chover. E é um dos apelos que a gente tem utilizado aí até para justificar com construtoras, um apelo ecológico, vamos dizer assim, né? Menor número de etapas da construção, é uma construção a seco, como eu acabei de mencionar, né? Não utilizar água na sua composição. Tem uma facilidade também das passagens, das fiações de tubulação, e algo aqui muito interessante também, é o retorno do investimento em menor tempo. Por que menor tempo? Porque você constrói muito mais rápido. Então, para aquele que está investindo, que é o investidor que coloca dinheiro na frente, obviamente que ele vai querer colocar o dinheiro e ter o retorno do seu capital muito mais rápido. Então, o steel frame também tem essa vantagem pela facilidade, pelo sistema construtivo ser muito veloz, muito rápido. A gente consegue dar essa opção também para aquele cara que está colocando o dinheiro na frente, construindo, seja quem vai morar ou quem vai colocar o dinheiro para poder fazer a revenda dessa residência. E aqui eu elenquei alguns projetos que foram desenvolvidos lá pela empresa, a qual eu represento. Essa aí foi uma residência que nós fizemos esse projeto. Algumas residências que vão ter fotos e outras não. Por que não? Porque às vezes a gente pede autorização e a pessoa se nega, não deixa. Então, para a gente acabar não utilizando de forma indevida a imagem da residência da pessoa, a gente acaba respeitando e colocando só aqui a imagem do desenvolvimento do projeto, tá? Então, essa é uma imagem em 3D. Quando o projeto chega lá no multiperfil, nós fazemos o desenvolvimento, fazemos todo o pé direito, todas as informações que tem no projeto para a gente poder fazer o desenvolvimento dele na empresa, e a gente manda a nossa pré-proposta comercial, juntamente com as imagens em 3D, para o cliente ter ideia de como vai ficar a visualização da casa dele, da estrutura metálica. E aí, através do 3D, através do próprio projeto, a gente coloca os arquitetos para conversar, seja do cliente e da empresa, para tirar algum tipo de dúvida, algum questionamento, alguma questão que precise ser alterada no projeto, para a gente passar já para a assinatura de contrato e, consequentemente, a gente já iniciar a fabricação dos perfilados. Essa aqui é uma obra que nós estamos em fase aí de finalizar o abastecimento dela, que é uma obra de referência lá para a empresa. Esse aqui é o centro, é o IBC, é o centro que vai abrigar a imprensa mundial para a cobertura dos Jogos Olímpicos, que vai acontecer no Rio no próximo ano. Então é um projeto aí que foi desenvolvido pelo pessoal do consórcio Rio Mais, e foi concebido, foi desenvolvido e especificado já a estrutura em Light Steel Frame. Então toda essa estrutura foi fornecida pela Multiperfil. Vocês podem ver aqui, então, pelo menos olhando ali do rapazinho, essa pessoa aqui, então, para que você já tem dimensão do tamanho desse paredão. Vocês podem observar aqui, ó, que a cada aproximadamente 2,5 metros, 3 metros, existe aqui uma espécie de uma premissa, uma viga aqui para poder dar um pouco mais de resistência e as devidas colunas também. Isso tudo é concebido com o projeto, tá?
O software nos dá essa facilidade dos projetos que a gente for desenvolvendo, ele acusar ali em um ponto e em outro se vai ter algum sistema de flechamento, vamos dizer assim, para a gente poder fazer algum tipo de reforço utilizando os próprios perfis. E aqui mais um projeto também que nós desenvolvemos, foi num shopping lá no Rio de Janeiro também, outro paredão que nós tivemos que fazer, todo feito em steel frame, e esse aqui tem outra imagem aqui também. Então, aqui foi o projeto que nós mandamos para o cliente para aprovação, né, o projeto em 3D, e aqui já é ele em execução, já com os perfis devidamente montados, já com os painéis aplicados. Essa obra também já foi concluída, o cliente está muito satisfeito lá, 100% de certeza que vai fazer steel frame também as próximas obras. Mais uma residência aqui, localizada em Minas Gerais, o projeto foi desenvolvido lá pela empresa também. Nós temos aqui uma residência de 336 metros quadrados, com consumo aí de pouco mais de 8.000 quilos de aço, de steel frame. Então a gente tem um dado lá na empresa, essa residência aí, vamos dizer, essa ou outras residências também com 2 ou 3 pavimentos, a gente faz uma estimativa de consumo em torno de 35 a 37 quilos de aço por metro quadrado de área construída. E depois você fecha com os devidos fechamentos também. Então você pode ver que é uma estrutura muito leve. Aqui é um centro de treinamento que nós desenvolvemos também de uma indústria, uma fabricante de placas de gesso acartonado, de drywall, que está localizado lá em Mogi das Cruzes. Eles tinham necessidade de fazer um outro centro de treinamento, fazer uma reforma, e nós fizemos o desenvolvimento do projeto. Estamos lá no mesmo município. Também já foi finalizada essa execução. Infelizmente não tenho fotos da edificação pronta para mostrar para vocês, mas foi um verdadeiro sucesso também. Esse é um tipo de obra, de edificação, que se popularizou muito lá no estado de Minas Gerais, que é obras das UBS, né, Unidade Básica de Saúde. Todas as UBS que são construídas no estado de Minas Gerais são licitadas, já são aprovadas no sistema construtivo steel frame. Então, esse foi até um avanço do nosso sistema, porque a gente sempre vai falar de steel frame, vai falar de obra particular, de residência. E aqui a gente vê aqui obras públicas aí da prefeitura com sucesso aí, já tem centenas de UBS sendo desenvolvidas, construídas no estado de Minas Gerais, e é um case de sucesso também. Isso sirva de lição para outros estados, para nós, aqui para o Ceará também, para mostrar que o sistema realmente interessa, é válido, não tem nenhum tipo de problema, desde que ele seja concebido o projeto, aí a edificação, a instalação seja feita como manda o figurino. Não vai ter nenhum tipo de problema. Essa aqui foi uma obra também que nós fornecemos, também que chamou bastante atenção pelo pé direito, a altura dela, de uma indústria automotiva que está se instalando em Goiânia, no estado do Pernambuco, e tinha um paredão muito alto lá para ser feito, e foi feito todo um sistema steel frame também. Inclusive essa obra também já foi finalizada e o cliente já está em fase final lá de acabamento. Vocês podem ver aqui, ó, a estrutura metálica toda traçada aqui, toda entrelaçada aqui, para a gente poder vencer esses vãos tão altos. Isso aqui é uma parede de corta-fogo que nós fornecemos lá para o Ecopátio, perto do Porto de Santos, em São Paulo. Esse aqui foi o projeto desenvolvido por nós, até o pessoal da arquitetura lá fez uma arte também para fazer uma demonstração um pouco melhor para o cliente. E aqui já é a obra em execução. Mais uma residência aqui que nós fornecemos, que é uma residência de 130 metros quadrados, com um pouco mais de 3.600 quilos de consumo de estrutura metálica. E aqui é a mesma edificação aí já em fase de execução. Um cliente nosso lá do perfil. Esse foi o stand que nós fizemos numa feira que nós participamos no ano passado, na FICONS, lá em Pernambuco. Então, como é uma feira bienal, aqui, como acontece também com a Expo Construir, a gente fez o ano passado lá, fizemos aqui esse ano, então a gente está tentando buscar mais mercado aqui na região nordeste do país, que a gente vê que tem muito potencial. Aqui algumas imagens lá do stand, né, o fornecimento que nós fizemos em parceria com outro cliente nosso. Uma residência que nós fornecemos também em Botucatu, na região interiorana de São Paulo.
Aqui já é a imagem dos painéis chegando na obra para fazer a edificação. E é algo que a gente gostaria até de mostrar e deixar um alerta para todos vocês que estão acompanhando. Quando nós fornecemos a estrutura metálica em steel frame, nós damos duas opções para o cliente, viabilizando a questão técnica e econômica também. Econômica pelo fato da distância do ponto de onde é fabricado da multiperfil até o canteiro de obra. Então nós fornecemos ou os perfis devidamente cortados no comprimento que o cliente precisa para fazer a montagem, já fornecendo os devidos parafusos específicos para o tipo de aplicação, já fornecendo caderno de montagem, as peças vão todas identificadas, os cortes, os rebaixos dos parafusos já vão marcados também, para o cliente ter o menor trabalho possível na hora de estar fazendo a execução, a instalação. Esse é um tipo de fornecimento. E outro que nós comercializamos e muito é o sistema montado, ou seja, ao invés de nós fornecermos os painéis, os perfis cortados, nós já fornecemos os painéis todos montados. Os quadros metálicos chegam na obra apenas para fazer o trabalho de ancoragem. Quando você tiver a oportunidade de visitar o nosso stand, nós trouxemos aqui para Fortaleza os painéis já montados e as pessoas que foram contratadas para fazer a ancoragem desses painéis levaram em torno de 3 horas e meia a 4 horas para montar todos os painéis e já deixar pronto para o outro dia fazer os devidos aparafusamentos e poder já estar fazendo a fase final aí do stand. Ou seja, é um sistema construtivo muito, mas muito rápido mesmo. E sem falar que você, passando essa questão da montagem para a indústria, você acaba industrializando o processo também, e até em questão de produtividade. É muito melhor você ter um funcionário montando o painel dentro de uma fábrica, sem ter ação de chuva, sol, do que o cara abaixado, levanta, abaixa, tomando sol na cabeça, chuva no canteiro de obra. A produtividade é muito diferente. E é esse um diferencial competitivo que a gente oferece para os nossos clientes. E hoje a Multiperfil, salvo engano, é a única empresa que fornece material dessa forma montado. Essa aqui foi a primeira casa que nós fornecemos, que está lá na Serra da Cantareira, localizada em São Paulo. Foi de um arquiteto que ele já projetava, já construía em alvenaria convencional e resolveu mudar e investir e acreditar no sistema. Então ele construiu, ele projetou uma casa, construiu para os pais deles que moram hoje, inclusive ele deixa a casa aberta à visitação. Alguns clientes que nós tivemos a oportunidade de levar lá para conhecer, às vezes tem um pouco de dúvida, um pouco de resistência com relação à durabilidade e às vantagens do sistema, então a gente mostra, explica e leva também no canteiro de obra, até para ele poder entrar numa casa e saber como que é o sistema por dentro. Depois que a casa está pronta, se você colocar uma casa de alvenaria e uma casa de steel frame, você praticamente não sabe qual é a diferença. Só vai saber a diferença depois que você fizer o toque-toque. Vai bater na edificação, vai ver que ela tem um som um pouco mais oco, e aí você vai ver que é uma casa de steel frame. Então, o que a gente quer deixar claro para vocês? Que com relação à alvenaria, tem N vantagens. É um sistema que você já vê lá fora, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, países de primeiro mundo, que constroem esse sistema há mais de um século. Então, por que não pode dar certo aqui no Brasil? Por que dá certo lá fora e não pode dar certo aqui no Brasil? Só não vai dar certo se realmente nós não quisermos que dê certo. Se nós começarmos a projetar, a construir, a especificar de qualquer forma. Mas se seguir a cartilha certinho, pode ter certeza que o pessoal vai ter muito a lucrar com esse sistema. E aqui mais algumas imagens da casa. Você pode ver que aqui foi feito com estrutura metálica, tá? Ela é estrutura mista, aqui é estrutura metálica, e aqui a parte de cima aqui, estrutura em steel frame. Vocês podem ver aqui o desnível do terreno, ele acabou fazendo essa passarela aqui, fazendo a parte de baixo da estrutura metálica e os devidos fechamentos com o steel frame. Aqui é um depoimento aí do arquiteto, né, o arquiteto Hélio, e essa casa inclusive saiu numa revista que circula lá em São Paulo, chamada Arquitetura e Construção, alguns depoimentos, e teve bastante repercussão. Muitos clientes vieram até nós pela matéria que eles leram aqui nessa revista. Aqui ele fala um pouquinho da escolha do terreno, né, que na verdade estava perto lá do escritório dele, então ele teve a oportunidade de visitar praticamente todos os dias. Diariamente ele estava lá no canteiro de obras, acompanhando, vendo, recomendando, para que saísse tudo certinho. É uma casa muito, muito bonita, por sinal.
around it, then who's the joker? I guess I'll